A bota atinge o abdômen da idosa com um som surdo e terrível, como um malho a golpear carne velha e frágil. O impacto levanta-a do chão. O seu corpo pequeno voa para trás. Embate na parede de pedra da igreja com um estalido que faz todos na praça estremecerem. Cai como uma boneca partida. As suas costelas, frágeis após 74 anos de vida dura, partem-se como ramos secos. 2, 3, talvez 4. A dor é tão intensa que ela não consegue gritar, apenas consegue gemer. Um som baixo e animalesco que lhe sai da garganta como um último suspiro. Sangue escorre da sua boca, vermelho, brilhante, mistura-se com a saliva. Goteja sobre as pedras cinzentas da Praça São Francisco de Ajaccio. O Duque Eduardo de Beauvais está de pé sobre ela, limpando a sola da sua bota no vestido preto da idosa, como se tivesse acabado de pisar em excrementos de cão e precisasse de se limpar. É assim que aprendem, diz aos 50 corsos que observam, paralisados pelo horror. Quando um representante de França ordena silêncio, calem-se. Não continuem a cantar as vossas malditas canções rebeldes como animais ignorantes. A idosa tosse mais sangue. As suas mãos tremem, tentando agarrar o seu abdômen. Os seus olhos, turvos pelas cataratas, procuram ajuda. Mas ninguém se move. O medo é uma corrente invisível que prende a todos. Alguém mais quer cantar hinos corsos? Pergunta o Duque, olhando ao redor com olhos azuis frios como gelo. Alguém mais quer glorificar rebeldes e traidores? Porque eu tenho 2 botas e o dia ainda é uma criança. Ninguém responde, ninguém se atreve. Na borda da praça, oculto nas sombras de um beco estreito, um homem observa. Veste um uniforme de general francês, mas o seu rosto está obscurecido pelo capuz da sua capa. As suas mãos estão fechadas em punhos tão apertados que os nós dos seus dedos perderam toda a cor. Os seus olhos cinzentos observam a cena com uma intensidade que poderia queimar. E nesses olhos há uma promessa de violência, de vingança, de justiça brutal e absoluta. O seu nome é Napoleão Bonaparte, e o que acabou de presenciar selou a sentença de morte do Duque de Beauvais. Não em dias, não em horas, em 90 minutos. E não será uma morte limpa, não será um tiro, não será uma guilhotina, será uma espada no ventre, abrindo-o, deixando que as suas entranhas se derramem sobre o mesmo solo onde ele chutou uma idosa por cantar uma canção. Se a injustiça histórica te consome por dentro, subscreve, deixa o teu like e fica até ao final para ver como um duque que chutou uma idosa por cantar o hino corso acabou com o seu próprio ventre rasgado pela espada de Napoleão, morrendo lentamente enquanto observava as suas próprias entranhas a derramarem-se pelo chão. 2 horas antes, Igreja de São Francisco, Ajaccio. O sol da manhã ilumina os vitrais antigos. Dentro da igreja, há uma missa especial. É o aniversário da morte de Pasquale Paoli, o herói corso que lutou pela independência da ilha. A missa é tecnicamente legal, autorizada pelas novas leis revolucionárias que permitem comemorações locais. Entre os fiéis está Teresa Colomba, 74 anos, viúva, mãe de 6 filhos, 4 dos quais morreram a lutar contra a França. Avó de 11 netos, bisavó de 3. Teresa é pequena, não chega a 1,5 metros. Está curvada por décadas de trabalho nos campos. As suas mãos estão deformadas pela artrite. O seu rosto é um mapa de rugas profundas, esculpidas pelo sol corso e pela dor de perder filhos. Mas a sua voz ainda é forte. Quando canta, canta com o coração, com a alma, com toda a paixão que lhe resta no corpo envelhecido. A missa termina. O padre dá a bênção final. Os fiéis começam a sair da igreja para a praça. E então, Teresa começa a cantar. Não é premeditado, não é planeado, é instintivo, emocional. Um tributo espontâneo ao herói que amou.
Diovi salve Regina e Madre Santa, Diovi salve Maria, te nasceste bela. É o hino corso, a canção da Córcega, proibida durante décadas de ocupação francesa, agora tecnicamente tolerada sob as novas leis revolucionárias. Mas tolerância oficial não significa aceitação real. Outros juntam-se a Teresa. Primeiro 5 vozes, depois 10, depois 20. A praça enche-se com o som do hino. É belo, triste, desafiador. Um pedaço da Córcega que a França nunca conseguiu conquistar completamente. E então o duque Édouard de Beauvais chega à praça. O duque tem 52 anos. É alto, magro, com cabelo preto penteado para trás com óleo. Tem uma cicatriz na bochecha esquerda de um duelo na sua juventude. Veste-se totalmente de preto, exceto pela sua faixa vermelha de magistrado. Chegou a Córcega há 6 meses com ordens específicas de Paris. Manter a ordem. Suprimir sentimentos separatistas. Lembrar aos corsos que agora são franceses. Ele interpretou estas ordens com uma crueldade metódica. Prisões por falar corso em público. Multas por celebrar festivais tradicionais, punições por qualquer coisa que pudesse ser interpretada como sentimento anti-francês. E agora, ao entrar na Praça São Francisco, ouve o hino corso a ser cantado abertamente, em público, como um ato de desafio. O seu rosto torna-se púrpura de raiva. Silêncio! Ruge, a sua voz cortando o cântico como um chicote. As vozes vacilam, algumas param, outras continuam, mais suaves, inseguras. Teresa não para. A sua voz eleva-se acima das outras, clara, forte, desafiadora. Voi siete la livia di quis afflitti, di quale accetai, voi se o confortu. O duque caminha diretamente na sua direção. Cada passo ressoa nas pedras da praça. Os seus 6 guardas seguem-no, com as mãos nas espadas. Tu, velha, eu disse silêncio. Teresa para. Olha para o duque com olhos turvos, mas sem medo. É uma canção sagrada, senhor magistrado. Cantamo-la em honra dos nossos mortos. É uma canção rebelde, cospe o duque. É a glorificação de traidores que lutaram contra a França. E está proibida. Não está proibida, protesta suavemente um jovem corso na multidão. As novas leis permitem... Eu decido o que é permitido aqui, ruge o duque. Eu, não as novas leis de Paris, escritas por sonhadores idealistas que nunca tiveram de lidar com corsos selvagens. Ele vira-se novamente para Teresa. Ajoelha-te e pede perdão pela tua insolência. Não me ajoelharei, diz Teresa com voz firme. Não fiz nada de mal. Apenas cantei uma canção que a minha mãe me ensinou, que as mães delas lhes ensinaram, que é cantada nesta ilha há séculos. Não te ajoelharás? Repete o duque, incrédulo que esta velha corça ouse desafiá-lo. Não me ajoelharei perante si, confirma Teresa. Ajoelho-me perante Deus, perante os meus mortos, mas não perante homens que governam com medo em vez de justiça. O silêncio que se segue é absoluto. Ninguém respira, ninguém se mexe. Todos sabem que Teresa acabou de cruzar uma linha que não deveria ser cruzada. O duque dá um passo em frente. O seu rosto está a centímetros do de Teresa. Sabes o que acontece às velhas que desafiam a autoridade francesa? Suponho que estou prestes a descobrir, responde Teresa. E então o duque chuta. Não é um chute casual, não é um empurrão. É um chute brutal com toda a sua força, concebido para quebrar, para destruir, para matar. A bota atinge o abdômen de Teresa. O som faz a multidão arfar coletivamente. Teresa voa para trás, bate na parede da igreja, cai ao chão e ali jaz, a sangrar, partida, a morrer. O duque limpa a bota no vestido dela, vira-se para a multidão. Que isto vos sirva de lição. Quando ordeno silêncio, calem-se. E quando ordeno que se ajoelhem, ajoelhem-se. Entendido? A multidão não responde. Estão congelados pelo horror, mas também por algo mais.
ódio. Ódio puro e destilado, que ferve sob a superfície do medo. É então que Napoleão sai das sombras. Estava em Ajáxio apenas desde a noite anterior. Chegou para inspecionar fortificações. Ouviu o cântico do seu alojamento. Veio investigar. Chegou mesmo a tempo de ver o chute. O corpo a voar, o sangue, caminha para o centro da praça. Cada passo é medido, controlado, mas qualquer um que o conheça pode ver a fúria mal contida em cada músculo do seu corpo. Duque de Beauvais, diz ele com uma voz calma, mas letal. Afaste-se dessa mulher. O duque vira-se. Vê o uniforme de general. Frange o sobrolho. Quem és tu para me dar ordens? Sou o general Napoleão Bonaparte e acabo de testemunhar um crime. Não há crime aqui, apenas a disciplina necessária. Esta velha cantava canções sediciosas. Ela estava a cantar o hino corso, o que é permitido sob as leis revolucionárias. E tu chutaste-a com força suficiente para lhe partir as costelas. Provavelmente para a matar. Isso não é disciplina, isso é tentativa de homicídio. Eu sou o magistrado aqui, diz o duque com arrogância. Tenho autoridade para manter a ordem como considerar necessário. Não tens autoridade para assassinar idosas, corrige Napoleão. E agora vais enfrentar as consequências das tuas ações. O duque ri-se. É uma gargalhada cheia de desprezo. Consequências? De ti? És apenas um general jovem. Eu sou um magistrado nomeado por Paris. Tenho contactos, tenho poder. O que me vais fazer? Napoleão não responde. Caminha até Teresa, ajoelha-se ao seu lado, verifica o seu pulso. Está fraco, mas presente. Ouve a sua respiração, superficial, dolorosa. Ela precisa de um médico, diz a multidão. Onde fica o médico mais próximo? Na rua Paoli, meu general, responde alguém. Levem-na para lá, agora. Com cuidado. E digam-lhe que o general Bonaparte pagará todas as despesas. 2 homens jovens avançam. Levantam Teresa com cuidado. Ela geme de dor, mas não grita. Mesmo agora, mantém a sua dignidade. Enquanto a levam, Napoleão levanta-se, vira-se para o duque, e os seus olhos cinzentos estão cheios de algo terrível, algo frio e absoluto como a própria morte. Agora tu e eu vamos ter uma conversa, diz Napoleão. Uma conversa sobre justiça e proporcionalidade e o que acontece aos homens que batem em mulheres de 70 anos. Não tenho nada para falar contigo, responde o duque. E certamente não vou ouvir sermões de moral de um corso com uniforme francês. Não será um sermão, diz Napoleão. Será uma lição que aprenderás nos próximos 90 minutos. E será a última lição que receberás. Algo no tom de Napoleão faz o duque recuar um passo. Estás a ameaçar-me. Estou a prometer-te, corrige Napoleão. Em 90 minutos estarás morto e morrerás da mesma forma que tentaste matar aquela mulher, com violência brutal no abdômen. Só que no teu caso será com a minha espada, abrindo-te, deixando que as tuas entranhas se derramem. O duque empalidece, olha para os seus guardas. Prendam-no! Ele acabou de ameaçar um magistrado. Os guardas não se movem. Todos já ouviram o nome Napoleão Bonaparte. Todos sabem o que isso significa. Este não é um inimigo que se possa prender facilmente. Eles não me prenderão, diz Napoleão, porque sabem que tenho razão, que acabaste de cometer um crime horrível e que, se tentarem proteger-te, tornam-se cúmplices. Ele vira-se para os guardas. Dou-vos uma escolha. Podem ajudar este assassino, ou podem afastar-se e deixar a justiça seguir o seu curso. Escolham sabiamente. Os guardas olham uns para os outros. Depois, um a um, dão passos para trás. Afastam-se do duque. É uma traição silenciosa, mas absoluta. Covardes! Grita o duque. Manda-los-ei fuzilar a todos. Não o farás, diz Napoleão, porque estarás morto antes que possas ordenar qualquer coisa. O duque compreende então que está sozinho, que Napoleão está a falar a sério, que ele vai mesmo tentar matá-lo. Isto é loucura,
diz ele, a sua voz subindo para um guincho. Não pode simplesmente executar um magistrado no meio de uma praça pública. Observa, diz Napoleão. Ele saca da sua espada. É uma espada de oficial, longa, afiada, bem cuidada. Já matou homens antes, matará de novo. O duque recua, procura uma saída, mas a multidão fechou-se em torno da praça. Formam um círculo de testemunhas, de juízes silenciosos, de carrascos morais. Por favor, diz o duque, a sua arrogância finalmente a quebrar-se. Podemos resolver isto civilizadamente. Sou um homem razoável. Posso compensar a velha. Posso pagar o tratamento médico. Podes morrer, interrompe Napoleão. Essa é a tua única opção agora. Não, eu tenho direitos, tenho proteções legais. Renunciaste a elas quando chutaste uma idosa indefesa, quando abusaste do teu poder, quando decidiste que ser magistrado te dava o direito de ser um tirano. Napoleão avança, o duque recua, as suas costas tocam na parede da igreja, a mesma parede onde Teresa bateu minutos antes. É apropriado, diz Napoleão, que morras no mesmo lugar onde tentaste matá-la. Há uma simetria poética nisso. Por favor, não sou um homem mau. Estava apenas a fazer o meu trabalho. O teu trabalho não inclui assassinar idosas. O teu trabalho é administrar a justiça. Mas tu não sabes o que é a justiça. Nunca soubeste, por isso agora vou ensinar-te. Napoleão levanta a sua espada. O duque levanta as mãos numa defesa patética. Espera, podemos fazer um acordo. Tenho dinheiro, tenho informação, tenho... Não tens nada que eu queira, diz Napoleão, exceto a tua vida, e essa vou tomá-la agora. A espada desce, não no pescoço, não no coração, no abdômen, exatamente onde o duque chutou Teresa. A lâmina entra limpa, profunda, atravessa o casaco caro, a camisa de seda, a carne, os músculos. O duque grita, é um grito animalesco, cheio de dor e horror e da compreensão de que está mesmo a ser assassinado. Napoleão gira a espada, move-a para cima, abre o abdômen do duque como um pescador a abrir um peixe. O sangue jorra, quente, vermelho, derrama-se sobre as pedras da praça, e com o sangue vêm outras coisas, coisas que deveriam estar dentro, intestinos, órgãos, vida convertida em morte. Napoleão retira a espada. O duque cai de joelhos. As suas mãos tentam manter as entranhas dentro do seu corpo. É inútil. Elas derramam-se, deslizam por entre os seus dedos como serpentes vermelhas e cinzentas. Isto, diz Napoleão com voz fria, é o que se sente. Foi isto que tentaste fazer a Teresa Colomba. Dor brutal no abdômen. Órgãos destroçados, morte lenta e agonizante. O duque não consegue falar, apenas consegue gemer. Os seus olhos imploram por piedade. Não há piedade aqui, diz Napoleão. Tal como não houve piedade quando chutaste uma idosa indefesa, tal como não houve piedade quando ordenaste silêncio a pessoas que cantavam uma canção. Isto é justiça, pura, simples, brutal. Ele vira-se para a multidão. Deixem-no olhar, diz Napoleão. Deixem-no ver o que fez. Deixem-no morrer sabendo que cada segundo de dor é merecido. A multidão observa em silêncio. Não há celebração. Não há alegria. Apenas uma satisfação sombria. O tipo de satisfação que vem de ver um tirano finalmente cair. O duque leva 5 minutos para morrer. 5 minutos de agonia, de dor insuportável, da compreensão de que está a morrer da forma mais horrível possível. Quando finalmente para de se mover, Napoleão limpa a sua espada no casaco do duque. Embainha-a, vira-se para os guardas que observavam. Isto foi o que aconteceu, diz ele com uma autoridade que não permite contradição. O duque de Beauvais tentou prender-me sem motivo. Eu defendi-me. Lamentavelmente, ele morreu no processo. Essa é a história oficial. Entendido? Os guardas assentem rapidamente. Bem, agora removam o corpo.
e limpem esta praça. Não quero que as crianças corsas cresçam a ver o sangue de tiranos nas suas igrejas. Napoleão caminha para a casa do médico para onde levaram Teresa. Encontra-a numa cama, a ser tratada. O médico ligou-lhe as costelas. Deu-lhe láudano para a dor. Ela vai viver? Pergunta Napoleão. Provavelmente, responde o médico. Tem 4 costelas partidas, lesões internas. Mas é forte para a sua idade. Com descanso e cuidado, deverá recuperar. Bem, certifique-se de que ela recebe o melhor tratamento e mantenha-me informado do seu progresso. Ele aproxima-se da cama. Teresa está acordada, embora os seus olhos estejam vidrados pelo láudano. General Bonaparte, sussurra ela. O que aconteceu ao Duque? O Duque teve um acidente, diz Napoleão. Morreu. Não voltará a chutar ninguém nunca mais. Teresa fecha os olhos. Uma lágrima escorre pela sua bochecha enrugada. Obrigada, sussurra ela, por nós, pela Córcega, por todos os que não se puderam defender. De nada, senhora Colomba. Agora descanse, recupere. E quando estiver melhor, cante esse hino novamente, o mais alto que puder, porque ninguém tem o direito de silenciar a sua voz. Naquela noite, Napoleão escreve no seu diário: Hoje matei um homem numa praça pública, o Duque Edouard de Beauvais. Abri-lhe o ventre com a minha espada e deixei-o morrer lentamente, enquanto as suas entranhas se derramavam pelo chão. O seu crime, chutar uma idosa de 74 anos por cantar o hino corso, com força suficiente para lhe partir as costelas, para potencialmente a matar. O seu castigo, morte pela mesma violência que infligiu, no mesmo local, com o mesmo nível de brutalidade. Foi excessivo? Talvez. Foi necessário? Absolutamente. Porque há algo especialmente perverso em atacar alguém por cantar. O canto é um dos atos mais humanos, mais inocentes, mais belos. E este homem puniu-o com uma violência potencialmente letal. Isso não é manter a ordem, isso é sadismo disfarçado de autoridade. E esse tipo de sadismo deve ser cortado pela raiz. Literalmente, o Duque de Beauvais morreu como viveu, brutalmente, sem piedade, sem dignidade. E espero que a sua morte sirva de aviso a outros magistrados que vêm para a Córcega a pensar que podem governar como tiranos. Aqui, sob a minha vigilância, há limites. Há linhas que não se cruzam, e os que as cruzam pagam com as suas vidas. Rápido, público, brutal, exatamente como deve ser. Semanas depois, Teresa Colomba recuperou o suficiente para andar. As costelas ainda lhe doem. Provavelmente doer-lhe-ão para o resto da vida, mas está viva. No dia em que pode sair de casa, caminha até a Praça São Francisco, a praça onde foi chutada, onde o Duque morreu, onde tudo mudou. Há uma pequena multidão ali, pessoas que ouviram que Teresa estava melhor, que queriam vê-la, que queriam mostrar o seu apoio. Teresa para no centro da praça, no mesmo lugar onde caiu, e começa a cantar. De ouvir Salve Regina e Madre Santa, a sua voz é fraca no início, trêmula, mas fortalece-se a cada verso. Outros juntam-se, 5, 10, 20, 50. Em breve toda a praça canta o hino corso. Forte, claro, desafiador, e ninguém os detém. Porque não há mais Duque de Beauvais, e porque todos sabem agora que há um general corso que protege o seu povo, que não tolera tiranos, que não hesita em usar a sua espada quando necessário. Anos mais tarde, quando Napoleão é imperador, um historiador pergunta-lhe sobre os seus atos de violência pessoal. Matou em batalha, majestade. Mas também há rumores de que executou homens pessoalmente fora de combate. É verdade. Napoleão não nega, não confirma, apenas diz: uma vez abri o ventre de um homem por ele ter chutado uma idosa que cantava uma canção. Isso não é excessivo? Excessivo? Napoleão ri-se friamente. Ele chutou uma mulher de 74 anos com força suficiente para lhe partir os ossos, pelo crime de cantar.
E eu sou o excessivo por lhe dar o mesmo tratamento? Mas Vossa Majestade é um líder. Deve dar o exemplo. Eu dei o exemplo, interrompe Napoleão. Dei o exemplo de que os tiranos não são tolerados, que abusar do poder tem consequências, que proteger os fracos é mais importante do que proteger os poderosos. Aquela idosa sobreviveu, viveu mais 15 anos, cantou aquele hino em cada aniversário da morte de Pauli. Nunca mais teve medo, porque sabia que havia alguém disposto a defendê-la, mesmo que essa defesa exigisse violência extrema. Sem remorsos? Nenhuns, diz Napoleão com certeza absoluta. O meu único remorso é que nem todos os tiranos podem ser detidos com tanta eficiência, que alguns requerem guerras inteiras. Este só precisou de uma espada e 90 minutos. Foi quase elegante. A história de Teresa Colomba e do Duque de Beauvais torna-se uma lenda na Córcega. É contada em voz baixa, é transmitida de geração em geração. A idosa que cantou, o tirano que chutou, o general que vingou. E a lição que todos aprendem, que silenciar uma voz com violência é convidar uma violência maior sobre si mesmo. Que o poder deve ser exercido com sabedoria, não com crueldade. Que proteger o direito de cantar é proteger a própria humanidade. Napoleão compreendeu isso naquele dia, na Praça São Francisco. Executou-o sem piedade, sem remorso, sem dúvida. E o Duque de Beauvais aprendeu, tarde demais, que alguns crimes são tão imperdoáveis que a única resposta é experienciar exatamente o que fizeste a tua vítima experienciar. Ventre aberto por chutar o ventre. Morte brutal por violência brutal. Justiça poética, sangrenta, perfeita. Foi justiça ou sadismo? Um duque merecia morrer com o ventre aberto por chutar uma idosa. Ou alguns atos de crueldade são tão imperdoáveis que só a violência extrema pode equilibrar a balança. Deixa o teu comentário, o teu like e subscreve para mais histórias de vinganças que a história quase esqueceu. Esta justiça brutal e sangrenta deixou-te sem fôlego.